Saudações, seja bem-vindo à especial reportagem sobre os principais eventos do ano de 2025 prestes a findar. Iniciamos esta maratona com o campo político. 2025, o ano que abre uma nova página na arena política moçambicana com a entrada de um novo governo liderado pelo Daniel Chapo, em janeiro passado, tomada posse num contexto político, social e econômico adverso, na sequência das manifestações pós-eleitorais. Na sequência dos resultados eleitorais, a Assembleia da República passou a conhecer uma nova composição, o Partido Podemos a chefiar a oposição com a queda da Renamo. 2025 também marcado com a oficialização do registro legal do Partido Anamola, do Venâncio Mondlane, considerado um fenômeno na arena política nacional. O terrorismo é também um outro fenômeno que continua a assolar a soberania do país, o fenômeno que alastrou-se para as províncias de Niassa e Nampula, que provocou milhares de deslocados internos. 2025 é um ano que abre uma nova página da história de Moçambique, com a entrada de um novo governo, porém do mesmo partido político que governa o país desde a independência nacional em 1975, a Frelimo. Eu, Daniel Francisco Chapo, juro por minha honra respeitar e fazer respeitar a Constituição, desempenhar com fidelidade o cargo de Presidente da República de Moçambique, dedicar todas as minhas energias à defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos humanos, da democracia e ao bem-estar do povo moçambicano e fazer justiça a todos os cidadãos. O governo de Daniel Chapo tomou posse num contexto de crise política e social, marcada por protestos, desafios de legitimidade eleitoral, tensões com forças da oposição e problemas de segurança, ligadas ao terrorismo no norte do país. A harmonia social não pode esperar, nem a construção de consenso sobre os aspectos que preocupam o povo moçambicano. Por isso, o diálogo já começou e que não descansaremos enquanto não tivermos um país unido e coeso rumo à construção do bem-estar para todos nós. O nosso diálogo com as forças políticas será sempre franco, honesto e sincero. A estabilidade social e política é a nossa prioridade das prioridades. Vamos reduzir o tamanho do governo, começando com a redução de ministérios. Começando com a redução de ministérios, ministros e eliminação de secretarias de Estado equiparados aos ministérios. Esse exercício significará uma economia em cerca de 17 mil milhões de meticais por ano. Esse dinheiro será direcionado para onde realmente importa: educação, saúde, agricultura, água, energia, estradas, para a melhoria da vida do nosso povo. Foram tantas as promessas feitas por uma mudança estrutural do paradigma de governação. Porém, problemas reais tinham que ser resolvidos. A instabilidade política e socioeconómica, resultante de um processo eleitoral caracterizado por várias irregularidades e confirmadas por diversas organizações da sociedade civil, o enfraquecimento da legitimidade do Presidente da República, das instituições de justiça, dos diferentes órgãos do Estado e até da confiança de vários parceiros nacionais e internacionais. Foi neste contexto que o Presidente da República iniciou coações que culminaria com o chancelamento, via parlamentar, do processo do Diálogo Nacional Inclusivo, cujo compromisso político foi assinado a 5 de março em Maputo, por 9 partidos com assento na Assembleia Parlamentar, Provincial e Municipal. É com os olhos postos no futuro que os moçambicanos se exprimem através deste compromisso sobre a necessidade do aprofundamento da nossa reconciliação nacional efetiva e paz duradoura, pré-requisitos para o desenvolvimento socioeconômico
do nosso país. Apesar da assinatura formal do compromisso do diálogo nacional inclusivo constituir por si um ato histórico, tenhamos presente que nos aguardam, a partir de hoje, novos desafios, nomeadamente o compromisso deve abrir caminho para o fortalecimento do sentido de cidadania e respeito às nossas instituições do Estado, democraticamente constituídas. Em nome dos partidos políticos signatários, Albino Forquilha, presidente do Podemos, diz que o acordo vai ajudar a eliminar as cíclicas instabilidades no país. Nós, os partidos signatários aqui presentes, acreditamos na democracia, acreditamos que apenas o diálogo político nacional, franco e inclusivo, pode trazer entendimento e soluções políticos duradouros, de forma pacífica, para que os grandes problemas que caracterizam a vida moçambicana se resolvam. Este ato desencadeou várias reações e também críticas pela ausência de Venâncio Mondlane. Vamos a ver, hoje em dia Venâncio já não diz nada sobre manifestações, mas continua a acontecer manifestações. Então eu acredito que devem chamar o Venâncio, só que acho que eles estão a pensar do tipo, nós não podemos dar o braço a torcer. Estão a querer, posso dizer que a Frelimo está a ser muito arrogante neste aspecto aí. Então, é minha opinião essa. No meu ponto de vista, não é um acordo viável, porque o Venâncio Mondlane devia estar lá dentro desse acordo, porque não vamos esquecer que Venâncio está no segundo lugar, como dizem eles, né? Então, para mim, não será viável, não será final desse acordo. Há uma incerteza mesmo, porque tudo que estamos a presenciar, precisava mesmo um diálogo político entre as partes, o governo e o presidente eleito, o Venâncio. Como diz que tem mais popularidade, então todas as pessoas aceitam nele, então, pelo que vejo, era melhor que ele sentasse e poder resolver para o bem para todos. Para além deste compromisso do diálogo político, havia necessidade de um encontro com Venâncio Mondlane, figura-chave e principal rosto das manifestações pós-eleitoral. A primeira reunião, mediada por diversas personalidades moçambicanas, viria a acontecer a 23 de março, num aperto de mão suficiente para desanuviar a tensão política entre os moçambicanos após meses de manifestações. Na altura do encontro, várias figuras políticas e religiosas assumiram a esperança na reconciliação dos moçambicanos. Eu olhei, vi este diálogo entre a Sua Excelência o Presidente da República, o Engenheiro Venâncio Mondlane, com um importante passo para a restauração da paz social. Nós precisamos disso. Creio que não há problemas que não se possam resolver através do diálogo. Aliás, nós acabamos com a Guerra Civil em 92 nesse país, optamos pela democracia multipartidária e para isso nós temos que aprender a convivermos com as nossas diferenças. Nós somos um país com uma diversidade de opiniões, temos não sei quantos partidos, então não podemos esperar que todos tenhamos o mesmo pensamento sobre as mesmas realidades. O que nos pode ajudar a criar consensos, que sejam políticos, sociais e outros, é o diálogo. Então, eu vi esta iniciativa de Sua Excelência o Presidente da República, do Engenheiro Venâncio, com muita esperança de que dias melhores virão. Porque o diálogo é a chave para encontrarmos soluções para tudo que sejam problemas entre os moçambicanos. É muito bom saber que isso aconteceu. Essa era a nossa oração e nossa esperança. Portanto, continuamos esperando que realmente saiam bons resultados. É falando que a gente se entende. Depende como falaram, mas certamente foi o passo correto. É esse passo que nos levará a uma estabilidade política. Nós sabemos que este encontro era um encontro que todo moçambicano esperava, primeiro ponto. E ver isto acontecer, acredito que transmite o sinal da pacificação de Moçambique.
porque como eu tenho defendido e tenho dito que Moçambique é de todos. Venâncio faz parte deste país. Venâncio é um ator importante neste processo de pacificação em Moçambique. Isto já ficou claro. Agora, este encontro, o que se deve esperar para os próximos dias? Esta questão de esperança. Esperança no sentido de que a pessoa que estava a dar falta neste processo de negociação agora já está dentro. As manifestações são um direito plasmado, o que eu acho que pode ser sinal de amainar as manifestações violentas. Mas isto não basta esse encontro. É preciso sim que nós saibamos até o que se tratou, acho que há tempo para isso. É preciso que as pessoas que fazem parte deste diálogo sejam verdadeiras porta-vozes daqueles que não têm voz nem vez e sejam pessoas que se guiam por passividade, passivismo, coesão, justiça social e harmonia social. Já basta, devemos aprender dos erros do passado. Devíamos ter aprendido da guerra fratricida, a guerra de 16 anos, não aprendemos. Devíamos ter aprendido das guerras intermitentes, não aprendemos, mas oxalá que tenhamos aprendido dessas manifestações violentas que ceifaram muitas vidas, destruíram infraestruturas sociais, privadas e públicas. Nós acreditamos que aquilo que nos parece fraco, portanto, o encontro, o diálogo, é ali onde está a força da paz. E é preciso que nós todos apoiemos isto, não se pode minimizar este encontro. Este encontro é fundamental, pode ser o princípio de uma nova aurora para Moçambique, pode ser o princípio de momentos de paz, de reconciliação e, sobretudo, de mudança radical para o bem, para o nosso país. Portanto, é preciso que todos nós apoiemos e abandonemos comentários nocivos, esforços nocivos à paz, esforços nocivos ao encontro e à reconciliação. No segundo encontro, foi a 20 de maio, e houve declarações e anúncios de acordos alcançados. Libertação dos detidos durante os protestos pós-eleitorais. Cessar todos os tipos de violência, tanto contra civis como contra gente das forças de segurança. Assistência médica gratuita aos feridos nos confrontos. Apoio às famílias das vítimas de violência, tanto civis como também membros das forças de segurança. Continuidade do diálogo com datas, prazos e responsáveis para operacionalizarem os temas discutidos. Tivemos 6 pontos de agenda e esses pontos de agenda tivemos um entendimento, incluindo com datas e prazos e digamos assim, pontos focais de como operacionalizar esses pontos. Então aqui o que é importante daqui para frente é monitorarmos isto, que é para o benefício da nossa própria população. Em resumo, posso dizer que foi um encontro positivo e as duas grandes preocupações que nós tínhamos, acreditamos que daqui para frente vão ser monitoradas em benefício da nossa própria população. Pacificar o país, a paz, a reconciliação, o perdão, a harmonia e a irmandade entre os moçambicanos é muito importante. Por isso é nosso objetivo dialogar, com o objetivo de alcançar e consolidar melhor a paz, a reconciliação, porque, como sabem, só há desenvolvimento quando há paz e segurança. E nós só podemos alcançar a paz dialogando com todos os tratos sociais. Nós assinamos um compromisso político no dia 5 de março para um diálogo nacional inclusivo. E o diálogo nacional inclusivo, como o próprio nome diz, inclui todos os moçambicanos. E sendo um moçambicano, achamos que era importante termos o encontro, dialogarmos e, em função disso, podermos continuar a trabalhar para pacificar o país. Moçambique merece a consolidação da paz, da reconciliação entre os moçambicanos, de criar uma harmonia, de criar uma cultura no seio do povo moçambicano, de amor ao próximo, e sabermos todos nós que só com a paz e segurança é que podemos desenvolver Moçambique. Essa é que foi a mensagem principal, é que foi o objetivo principal do encontro, e achamos que foi muito importante. E vamos continuar a ter mais encontros com todos os moçambicanos
para continuarmos a trabalhar e a desenvolver o nosso país. Os entendimentos alcançados, mesmo que não tenham sido cumpridos, seguem a passos de camaleão. Para além da pacificação do país, depois da violência eleitoral, a soberania nacional continua a ser ameaçada face à prevalência dos ataques terroristas. Nos últimos tempos, os ataques armados que iniciaram-se em 2027 atingiram outras províncias vizinhas de Cabo Delgado. Niassa e Nampula foram as províncias atacadas, sendo que nesta última, o fenómeno voltou a provocar deslocações forçadas em massa da população, daí que o governo local viu-se forçado a lançar um pedido de apoio aos deslocados internos do posto administrativo da Alaua, no distrito de Herate. Eu aqui entrei no domingo, mas desde domingo que chegamos aqui, alguns ainda não receberam, mas, por exemplo, às vezes nós somos muito, outros estão nas aldeias. Mesmo que trazer aqui 3 caminhões, é possível não nos conseguir. Houve confusão, mas ainda não tiramos a guerra. Conseguimos moralizar aos outros. Estamos a pedir de nos ajudar de comida, a construção de casa, não temos lá. Assim, muito mais comida, estamos mal. E as crianças que lhe trouxemos aqui estão a cair, estão a morrer. Tivemos 3 óbitos ontem, sim. Um idoso e 2, portanto, de média idade. Sim, mas em termos de os serviços básicos aqui estão cautelados? Temos como é que estão? Serviços médicos, temos medicamentos essenciais, não temos comida suficiente para todos, não temos água suficiente para todos, mas já tivemos agora, foi aberto um furo, acredito que o segundo está em processo. Agora nós estamos a pedir ao nosso governo da Frelimo que nos ajudem a voltarmos para casa. Sim, mas aqui já fomos recebidos muito bem, agradecemos muito a Deus do distrito de Herate. E estamos a agradecer o nosso governador da província de Nampula. Ele não nos deixa assim. Havemos de fazer entrega apenas de alguns kits, mas o resto vamos entregar para poderem fazer chegar a toda a população. Um pouco, embora o que se vai dar não vai chegar para comer para todos os dias. Mas alguma coisa vão comer pelo menos hoje e amanhã. Mas queremos pedir para todos nós orarmos. Cada um como sabe, o muçulmano da forma como sabe, o cristão também da forma como sabe. E termos fé para que o mais rápido possível possamos voltar para as nossas zonas de origem. Este fenómeno acontece numa altura em que as autoridades de defesa apregoavam narrativas de estabilidade na região norte do país. Aliás, foi por causa disso que o Ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Tchum, chegou a apelar à comunicação social para que não abordasse o fenómeno do alastramento do terrorismo, porque, segundo ele, manchava a imagem do país e retraía investimentos estrangeiros. A nível da política interna, o ano prestes a findar é também marcado pela nova competição da Assembleia da República, que, na sequência dos resultados das últimas eleições gerais, passou a ser constituído por 4 bancadas parlamentares. A grande novidade foi a subida meteórica do Partido Otimista pelo Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, que até então não tinha representação parlamentar. A aliança com o candidato Venâncio Mondlane ganhou força nacional, colocando 43 deputados contra 28 de Renamo, e passou a ser a maior força da oposição na Assembleia da República, destronando pela primeira vez na história da democracia multipartidária a Renamo, do estatuto de maior força política parlamentar em Moçambique. A queda da Perdiz provocou várias reações internas no seio do partido do líder histórico Afonso Dhlakama, com vários membros, ex-guerrilheiros da Perdiz, a manifestarem-se contra a liderança do Yusuf Mohammed, que assumiu o comando do partido após a morte do seu antecessor, Afonso Dhlakama, em maio de 2018. Inicialmente como líder interino, tempos depois foi eleito formalmente presidente da Renamo, no Congresso do partido em janeiro de 2019. O descontentamento
levou a que um grupo de ex-guerrilheiros tomasse de assalto sedes provinciais do partido, incluindo a da cidade de Maputo. Na capital do país, foi necessária a intervenção dos agentes de intervenção rápida para a recuperação das instalações partidárias, incluindo o gabinete do presidente. Este movimento começou há bastante tempo. Não fomos escutados. Ninguém nos quis ouvir. Começamos há muito tempo. Data logo após as eleições que este movimento começou. Era o momento para nos escutar. Ainda estávamos lá no distrito. Nem na província tínhamos chegado. Forçaram-nos a vir para aqui, para o Maputo. Organizámos-nos, viemos de todo lado. Estamos aqui hoje na cidade de Maputo, com o objetivo único, a destituição. Até então, o Suf Momad tenta buscar uma reconciliação que parece ser difícil. Se ele tirasse tudo quanto tem no seu coração, e eu neste momento vou tirar, para que avancemos nisso. É mesmo o consenso. É a alegria do Elias Jacama. É o partido, não é verdade? É o partido. E convido o meu irmão Macumício para estar aqui comigo. Isso é um sinônimo de reconciliação. O presidente Ossufo Momad convida ao Alfredo Magumisi, ao Elias Jacama, para que haja consenso e reconciliação. Porque a solução aqui é a reconciliação e a paz, e a harmonia, a coesão. Abraço eterno. Isso mostra a coesão. Eu estava a perguntar a ele, o engenheiro Macumisi, quando foi no ano de 2019, ele usou tudo para apoiar o Suf Momad. Até chegou de sofrer um atentado. Foi através da minha intervenção que ele até hoje está comigo. É verdade ou não? Ele, o Reis, o Ndana, queriam ser quê? Sequestrados. Mesmo hoje também, né? Hoje, né? Mas eu penso que isso que estamos a fazer hoje vai salvar o nosso grande partido. Com a agudizada crise interna, a Comissão Política do Partido decidiu, na sua última reunião do ano, marcar para março de 2026 a reunião magna que poderá ditar o futuro do partido. Fora as crises internas prolongadas na Renamo, 2025 é igualmente marcado pelo registro oficial do partido Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autônomo, ANAMOLA, de Venâncio Mondlane, no dia 15 de agosto de 2025, pelo Ministério de Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Um ato que aconteceu depois da reprovação do acrónico Anamalala, devido às exigências legais sobre o nome. A entrada do Anamola no cenário partidário moçambicano pode trazer mudanças relevantes, sobretudo no campo da oposição e na dinâmica política nacional, como, por exemplo, disputar a liderança da oposição, provocar fragmentação ou reorganização no bloco oposicionista e obrigar os partidos da oposição a cooperarem ou a redefinirem estratégias. Da política, vamos para a vida econômica do país, estrangulada pelas manifestações pós-eleitorais. Da diplomacia econômica do Presidente da República junto dos parceiros internacionais para a atração de investimento estrangeiro, do Fundo de Relançamento para a Recuperação Econômica, a escassez do dólar, a retirada do país na lista cinzenta, são os outros marcos que marcaram o país neste ano de 2025. O ano de 2025 em Moçambique foi caracterizado por várias crises a nível económico, tendo em conta que se iniciou no meio das manifestações pós-eleitoral que destruíram várias infraestruturas, tais como estabelecimentos comerciais, vias de acesso, entre outros. Aliás, o Presidente da República, Daniel Chapo, no seu informe anual sobre o Estado da Nação,
apontou as manifestações pós-eleitoral como sendo uma das principais causas do pouco desempenho da economia nacional ao longo de 2025. Foram 6 meses de destruição do nosso país, que deixaram marcas profundas estas manifestações violentas no tecido econômico e social do país. Os atos de vandalização e destruição resultaram em danos avultados em todo o nosso país. 1.733 estabelecimentos comerciais destruídos, incluindo armazéns de medicamentos, principalmente o armazém central para medicamentos do nosso povo. Fábricas, farmácias, armazéns de ajuda humanitária e instituições bancárias. No entanto, a tese de Daniel Chapo foi rebatida pelas bancadas parlamentares da oposição, nomeadamente o Podemos, a Renamo e o MDM. No anterior governo, os gestores do anterior ciclo, quem são os que estão a conta com a justiça? Não basta falar de um país que encontrou na corrupção ou um país que encontrou gestores corruptos, mas nenhum desses corruptos até hoje está a contas com a justiça. Aliás, justificou mais o seu fracasso nas manifestações. As manifestações trouxeram danos sociais, econômicos, não fala dos assassinatos de centenas de moçambicanos foram assassinados pela polícia e nem fala das causas das manifestações, mas sim ele encontrou um apoio para aquilo que é o fracasso da sociedade. Mas é preciso aquele que governe com ciência, tem que buscar de fato elementos indicadores para que o desenvolvimento não seja aparente, que seja um desenvolvimento real, que as assimetrias sejam combatidas do ponto de vista real, que haja uma distribuição da economia de forma equitativa, que o país seja para todos os cidadãos, que não existam aqui cidadãos da primeira, da segunda, da terceira, que haja segurança de todos os cidadãos. Olha, primeiro inicio já avaliando de forma negativa o informe do Presidente da República. Primeiro porque concentrou-se e enfatizou inúmeras vezes que a causa dos inúmeros problemas que o país atravessa é derivado por causa das manifestações, por causa dos ciclones e da guerra em Cabo Delgado. Então percebemos aqui uma tendência do presidente em querer justificar que o fracasso da governação deste primeiro ano é mesmo por causa... Como forma de minimizar os choques económicos logo no início de 2025 no país, o Presidente da República, Daniel Chapo, lançou no dia 28 de março na cidade de Nampula o Fundo de Recuperação Empresarial, uma iniciativa destinada a apoiar as micro, pequenas e médias empresas das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Tete, com um montante inicial de 5 milhões de dólares norte-americanos. O fundo tinha como principal objetivo mitigar os impactos económicos resultantes dos ciclones registrados no início do ano e as manifestações violentas que afetaram o país. Ainda no mesmo âmbito, o Presidente da República, Daniel Chapo, lançou oficialmente o Fundo de Desenvolvimento Económico Local, FDEL, em 31 de julho de 2025, em um evento em Vilanculo, na província de Inhambane, visando financiar pequenos negócios e empreendedorismo, com foco em jovens e mulheres, prometendo dar os primeiros financiamentos em setembro do mesmo ano para promover as economias locais. O ano de 2025 foi marcado ainda pelas eleições polémicas na CTA, onde Álvaro Massing acabou sendo eleito depois da sua candidatura ter sido admitida no próprio dia do escrutínio, realizado no dia 15 de maio. Nunca cheguei a perder esperança, se tivesse perdido, não tinha lutado até o fim. Mágoas, não há mágoas, este é um processo, aconteceu assim, portanto vamos melhorar a forma de tratar os assuntos na nossa confederação. Moçambique registrou ainda ao longo de 2025 o recrudescimento da onda de raptos de empresários de origem asiática, o que levou o setor privado a encorajar o governo a intensificar o combate do fenómeno, porque segundo esta organização, estes atos retraem os investimentos externos do país. Nós o que vamos pedir é que não abrandem esse trabalho e que estejam firmes neste trabalho, porque é muito importante a segurança. Eu acho que é, em primeiro lugar, a segurança. Com segurança é que se pode trabalhar, é que se pode fazer negócios, é que pode-se alavancar a nossa economia. Portanto, eu aproveito este momento para dar os parabéns ao Governo e dizer que estamos satisfeitos e que, por favor, continuem com este trabalho de estancar este mal de uma vez por todas. Na área da aviação, a LAM anuncia a aquisição de 5 aeronaves no âmbito da reestruturação da Companhia da Bandeira Nacional em curso. Poderemos ter na frota
LAM 6 aviões próprios da LAM. Eu gostaria de sublinhar só numa palavra, que às vezes quando falamos disto as pessoas pensam que nós vamos buscar aviões novos. Não, em nenhum momento prometemos ir buscar aviões novos, até porque para isso precisaríamos, dependendo da marca e do tipo de avião que nós queremos, se formos a Boeing, nós sabemos que hoje o lead time na Boeing é de cerca de 3 anos, portanto se quisermos um avião Boeing novo, teríamos que esperar cerca de 3 anos para termos esse avião. Mas nós queremos aviões para ontem. Temos que estabilizar e continuar a estabilizar e satisfazer a crescente demanda. À medida que a credibilidade vai sendo recuperada, também aumenta o número de passageiros que voltam. O aumento da frota também tem que significar o aumento de rotas. E para se aumentar rotas tem que haver estudos. A gente não voa sobre o voar. A gente gosta de ir ao Malau, a gente gosta de ir a Arar. Não, tem que haver estudos de rotas e esse estudo está a ser feito. Temos até uma parceria com a Boeing, estamos a ajudar a fazer estudos de rotas para vermos onde é que a LAM, para onde é que a LAM pode e deve voar em função dos resultados que possam ser alcançados. Não é? Existem sistemas bastante modernos que mostram quem são os passageiros, potenciais passageiros para a LAM, então nós podemos ir para lá, buscar esses passageiros e evitar que eles continuem a fazer uma série de ligações para chegarem a Moçambique ou para saírem. A escassez de divisas, uma crise que afetou o funcionamento normal de diversas empresas, sobretudo as do setor privado, que operam na área de exportações de diversos produtos e serviços. No dia 17 de setembro, o Governo, reunido em mais uma sessão do Conselho de Ministros, aprovou um plano de recuperação e crescimento económico. Um instrumento jurídico de curto e médio prazo que visa responder aos desafios da conjuntura económica, avaliada em 2,75 mil milhões de dólares. O PRES é um instrumento de curto e médio prazo para responder aos desafios da conjuntura económica, que contempla um pacote de medidas estimado em 2,75 mil milhões de dólares. Deste pacote, 800 milhões de dólares serão fundos de apoio à economia para a sua recuperação através de instrumentos aprovados pelo Governo, como são os casos de Fundo de Garantia Mutuária, o Fundo de Desenvolvimento Económico Local, linhas de financiamento de apoio à recuperação pós-tensões eleitorais, bem como o Banco Nacional de Desenvolvimento, cuja respectiva auscultação ocorre por estabelecimento. A implementação eficaz do PRES contribuirá para restabelecer a confiança dos investidores e da população em geral, bem como acelerar a recuperação económica, criando um ambiente propício para investimentos, geração de emprego e crescimento sustentável no médio e longo prazos. A Eni e os seus parceiros anunciaram no dia 3 de outubro que iriam desenvolver um projeto no Coral Norte, em águas profundas na bacia do Rovuma, avaliado em cerca de 7,2 mil milhões de dólares. Na ocasião, o Presidente da República, Daniel Chapo, revelou que o projeto poderá gerar mais de 3 mil milhões de dólares em contratos com pequenas e médias empresas moçambicanas durante a fase da sua instalação. Este empreendimento deverá gerar mais de 1.400 empregos, como aqui foi dito, diretos e indiretos, para moçambicanos. No plano empresarial estão reservados 800 milhões de dólares em contratos para empresas nacionais nos primeiros 6 anos, podendo este valor atingir 3 mil milhões de dólares ao longo de todo o projeto. Trata-se de uma oportunidade única para as micro, pequenas e médias empresas nacionais se capacitarem técnica e financeiramente, tornando-se competitivas e fornecedoras do mercado global. É esta a nossa visão, por isso criamos vários fundos, entre os quais o Fundo de Garantia Mutuária, para que as pequenas e médias empresas nacionais possam se fortificar e tenham esta oportunidade. Na área dos hidrocarbonetos, os presidentes Daniel Chapo de Moçambique e Cyril Ramaphosa da África do Sul inauguraram a primeira fábrica moçambicana de produção de gás doméstico.
avaliada em $1.000 milhões, o equivalente a 63,2 mil milhões de meticais, localizada no distrito de Inhassoro, na província de Inhambane. Importamos 100% do gás liquefeito para o povo moçambicano. Com esta inauguração hoje, cerca de 75% já não precisamos de importar. Poupamos dinheiro, geramos emprego e tantos outros benefícios. Moçambique passa a dispor, com esta infraestrutura, de capacidade tecnológica modernas de processamento, estabilização e separação de hidrocarbonetos, a base necessária para desenvolver a indústria petroquímica, fertilizantes, combustíveis líquidos, gás para a indústria e energia competitiva para o setor produtivo, entre outros produtos que vão ter gás como matéria-prima. No último mês de 2025, ou seja, em dezembro, a economia nacional ficou marcada pelo anúncio da suspensão das operações da Mosal. Nós fizemos um anúncio acerca de agosto deste ano, em que dissemos que queríamos parar de fazer o investimento. Tanto a South Twin indicou como o sócio maioritário e operador da Mosal queria deixar de fazer investimento de capital na Mosal. E como consequência, nessa altura, nós deixamos de fazer algumas atividades que teve impacto em algumas empresas que trabalham conosco, infelizmente. E na altura também anunciamos de que se uma solução não fosse encontrada até março, do próximo ano, seríamos obrigados a ir a essa situação de tanto parar as operações e apenas fazer manutenção básica e preservar. Durante este período, tanto entre agosto deste ano e agora, nós continuamos as negociações, quer com o governo de Moçambique, quer com a ESCOM, quer com o governo sul-africano, no sentido de encontrar uma solução sustentável. Infelizmente, não conseguimos, é o outcome que trazemos aqui hoje, infelizmente. Moçambique, infelizmente, está numa situação também em que a HCB enfrenta uma situação de seca e essa seca impacta o volume de energia que a HCB possa gerar. Então, neste momento, por mais que Moçambique quisesse, não tem essa capacidade. Então, nós dependemos inteiramente da ESCOM e um possível fornecimento de energia a partir de Moçambique seria no futuro próximo, em que potencialmente a situação da HCB estivesse resolvida. Este não é o outcome que nós gostaríamos, porque vai ter um impacto significativo nos nossos trabalhadores. Portanto, temos cerca de 1.050 trabalhadores e, portanto, vai haver um impacto direto. Porque a nova fase de manutenção a partir de março do próximo ano, vamos ficar com apenas cerca de 30 trabalhadores e o resto a ter segurança. Portanto, nós tínhamos um prazo até ontem para comprar matéria-prima, e a matéria-prima, principalmente o pitch e o coque, portanto, são matérias-primas que nós pessoalmente usamos e importada no mercado. E, portanto, a logística para importar esses materiais são cerca de 3 meses. Então, nós temos material para funcionar até março do próximo ano, por volta do dia 15, e não vamos fazer a importação dos materiais de matéria-prima. Portanto, as matérias-primas que nós temos é matéria-prima suficiente para operar até esse último dia do nosso contrato. E como somos uma empresa também listada na Bolsa de Valores, nós temos uma obrigação de informar os investidores das nossas ações. Então, qualquer ação que tenha impacto material no futuro da empresa, nós somos obrigados a informar o mercado. Então, hoje nós fizemos esse anúncio no mercado, tanto na Bolsa de Valores da Austrália e, porque não podemos também fazer o investimento enquanto não temos garantia do contrato. Então, o que vai acontecer é que paramos a importação da matéria-prima e temos matéria-prima até março do próximo ano e daí para frente não sermos obrigados a parar, porque o processo de produção da Mosal é um processo de produção contínuo e isso nos leva, portanto, até março do próximo ano e daí, infelizmente, teremos que desligar a fábrica. E, portanto, em relação aos trabalhadores, nós hoje começamos a notificação aos trabalhadores. Por volta do mês de janeiro vamos começar o processo de consultas aos trabalhadores e de todo o processo, portanto, de preparação das organizações e tudo isso, de tal forma que março nós possamos fazer a paragem da fábrica de uma maneira segura. É importante
parar de forma segura e criar as condições para que o processo de manutenção e preservação... Este anúncio da Mosal já mereceu a seguinte reação do governo. Recentemente esteve cá o Presidente da República da África do Sul, que é naturalmente também um país interessado em que a Mosal continue a desempenhar a sua atividade. Depois do encontro, ou depois da Bienal realizada, o encontro realizado entre os estadistas, certamente esta matéria não passaria por de longe do interesse dos dois Estados. Neste caso, há uma equipa de trabalho que está a fazer o seu trabalho, com o Mosal, com as entidades envolvidas, para garantir que o futuro da Mosal não seja prejudicial a nenhuma das partes. E quando o resultado for efetivamente concluído, saberemos e anunciaremos por esta via ou através do Ministério específico que está a fazer o seguimento das questões de fundo. Refiro-me no caso do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que é este que cabe seguir tecnicamente as questões essenciais. E este setor lidera uma equipa técnica, tanto nos processos negociais, das conversas, de todos os detalhes que devem correr em volta desta questão. Apesar destas adversidades económicas, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, considera que o ano 2025 o setor privado demonstrou uma elevada capacidade de resiliência. Ainda assim, e apesar destes obstáculos, o setor privado demonstrou uma notável capacidade de resiliência, mantendo-se como pilar do crescimento inclusivo e da criação do emprego. Foi neste cenário que a CTA conseguiu alcançar metas relevantes, com destaque para a realização da diligência Pacasco, a realização de 2 edições de semana e a promoção de missões empresariais internas e externas, orientadas para a captação de investimento e para o reforço das relações económicas com países como Japão, Portugal, Itália, Turquia e África do Sul, entre outros parceiros estratégicos. Estas parcerias permitiram a melhoria dos indicadores macroeconómicos e empresariais. A análise dos indicadores macroeconómicos e empresariais aponta para uma ligeira melhoria no ambiente macroeconómico ao longo do ano, ainda que com sinais de estagnação no terceiro trimestre, confirmando a urgência de reformas estruturais capazes de transformar o potencial do país em resultados concretos. Um dos aspectos positivos do ano económico de 2025 foi a retirada do país da lista cinzenta do GAFI, em 24 de outubro de 2025, durante uma reunião plenária do GAFI em Paris. A decisão foi tomada por voto unânime, marcando o fim da inclusão do país nessa lista desde outubro de 2022. A retirada fortalece a credibilidade financeira de Moçambique e melhora o ambiente de negócios e pode reduzir os custos de financiamento externo, facilitar transações bancárias internacionais e aumentar a confiança dos investidores. E na vida social deste ano prestes a findar, o fenômeno de sinistralidade rodoviária transformou-se agora em um problema de saúde pública. Só neste ano, mais de 600 pessoas já perderam a vida nas estradas nacionais. Na maioria das vezes, são apontados fatores humanos. Crimes como o rapto e assassinato de mulheres ainda continuam um desafio, tal como acontece no acesso à educação e a serviços de saúde de qualidade. No capítulo social, vários são os assuntos que marcaram com preocupação o ano prestes a findar de 2025. Destacamos sinistralidade rodoviária, criminalidade, incluindo assassinato de mulheres e o fenômeno do rapto. Os acidentes de viação em Moçambique transformaram-se num problema de saúde pública. Só este ano, 2025, entre janeiro e setembro, foram registrados 488 acidentes, com 662 mortos, 1.227 feridos, segundo dados oficiais. Estes números colocam Moçambique entre os países com maiores taxas de mortalidade rodoviária na região da SADC. Em 2024, foram calculados 825 mortos por acidente de viação em todo o país, um aumento de cerca de 9% em comparação com 2023.
Estimativas anteriores indicam que, historicamente, mais de 4.800 pessoas morreram em acidentes rodoviários nos últimos 5 anos. As principais causas da sinistralidade rodoviária apontam para o fator humano: excesso de velocidade e condução perigosa, ultrapassagens irregulares e desrespeito pelas regras de trânsito, fadiga do condutor, especialmente em trajetos longos, e uma condução sob efeito do álcool ou de outras substâncias. A Estrada Nacional número 1, em Maputo, Zambésia, Nampula, e a Estrada Nacional número 6, em Sofala, registraram os mais graves acidentes de viação em 2025. Há um mês atrás, um acidente envolvendo um caminhão basculante que transportava pedra, fazendo ultrapassagem irregular, acabou colidindo com um transporte semicoletivo, que transportava 16 passageiros. Ontem eu apanhei chapa em Nhamatanda, direção para cá. Só chegando em Tica, depois de Tica, andando um pouco, onde tem agente regulador, tem mais uma, andando um pouco. Então, o motorista disse que queria ganhar tempo. Então, por excesso de velocidade, eu estava na cabine, por excesso de velocidade, ele acabou por arrebentar o pneu do meu lado, onde eu estava sentado. Daí tentou travar, mas não foi possível. Para dizer que eu, no dia 26 do mês em curso, deu entrada nos nossos serviços de urgência do Hospital Central da Beira 6 pacientes vítimas de acidente de viação ocorrido no distrito de Nhamatanda, em Tica. Dos 6 pacientes, 5 eram de sexo masculino, em idades compreendidas entre 22 a 34 anos, e uma paciente de sexo feminino de 26 anos de idade. Portanto, eram pacientes jovens, né? Só vendo pela idade. Foram pacientes que entraram com quadro de politraumatismo, de traumatismo em várias partes do corpo, dos quais uma paciente houve a necessidade de ir ao bloco operatório por causa da gravidade das lesões. Um paciente com traumatismo ao nível da cabeça grave, então foi levado para o bloco com os colegas da neurocirurgia e também da cirurgia geral. No dia de ontem, durante a noite, e infelizmente essa manhã acabou perdendo as vidas às 5 horas desta manhã. Portanto, 6 doentes, uma perdeu a vida e temos conosco 5 doentes, dos quais todos estão internados, 2 doentes no serviço de cirurgia e os 3 outros ao nível de serviço. Fora dos principais corredores do país, até dentro das cidades, o fenômeno causa dores e luto, tal como aconteceu na cidade de Maputo, no mês de setembro. O meu pai estava por trás da cadeira do motorista, nesta viatura que estão a ver aqui, e que, infelizmente, não sei, é uma situação delicada. Aqui se denota que o mesmo era um cobrador, tratava-se de um cobrador, não um motorista, não um indivíduo habilitado, encartado. Agora, pedimos encarecidamente ao nosso chefe, ao nosso presidente do Conselho Municipal, e que esta mensagem espero que chegue, e que chegue mesmo, que haja muita fiscalização, uma fiscalização muito apertada, muito árdua. Este é que é meu apelo. Ela é minha tia, ela saía pela manhã e ia trabalhar, deparou-se com esse acidente todo, ela estava dentro do carro. Infelizmente ela teve sorte ainda de ligar para nós nos dizer que sofreu acidente. Eu digo graças a Deus que teve esse tempo. E agora estamos aqui à espera do resultado. Até agora não fomos dado a resposta correta se ela está bem ou não. Só pedimos a Deus que tudo dê certo. Em primeiro lugar, queremos nos solidarizar com estas famílias todas que aqui se encontram, particularmente com aqueles que perderam os seus entes queridos neste trágico acidente que aconteceu na nossa cidade nas primeiras horas. Foi uma situação muito triste, não é? E não podíamos contar que pudéssemos ter um acidente tão grave no centro da cidade. Lançamos um vigoroso apelo
igualmente aos proprietários destas viaturas, para que respeitem a vida das pessoas, para que respeitem a vida humana. E isso só poderá ser feito quando tivermos a ousadia de parar por alguns minutos, sempre, todos os dias, e explicar aos nossos trabalhadores, que são motoristas, de como é que se devem dirigir na via pública, respeitando as pessoas. Face à gravidade da situação, o governo anunciou medidas para travar a onda de sinistralidade rodoviária. Recorrer a soluções tecnológicas para o controlo de acidentes de viação, interdição da circulação noturna de veículos de transportes internacional e interprovincial de passageiros no período de 21 às 5 horas, conforme previsto no despacho ministerial de 30 de maio de 2016, conjugado com o artigo 126 do Regulamento de Transportes e Veículos Automóveis e Reboques, aprovado pelo Decreto número 35/2019, de 10 de maio. No caso, vamos intensificar esta ação de interdição. Intensificação da fiscalização da lotação dos veículos de transporte público de passageiros interdistrital, interprovincial e internacional, com o desembarque obrigatório de passageiros em excesso de lotação. Estabelecimento de pontos de descanso obrigatório para condutores a cada 300 km ou após 4 horas de condução, com uma pausa mínima de 30 minutos, assegurando o cumprimento efetivo dos tempos de condução e interdição de circulação noturna para os condutores de longo curso de transportes públicos de passageiros. A implementação destas medidas não substitui as que estão em vigor no país e previstas no Código de Estrada e no Regulamento de Transportes em Veículos Automóveis e Reboques, atualmente em revisão. Reiteramos, no entanto, o apelo para que a sociedade, as famílias, as empresas, ou seja, todas as forças vivas da sociedade, assumam esta luta como uma agenda de máxima e, portanto, uma agenda prioritária e de máxima e ampla proteção da vida humana que temos estado a assistir. Outro fenómeno preocupante, apesar da aparente redução ou acalmia, são os raptos de empresários e de cidadãos em zonas urbanas no país. A maioria das vítimas são de nacionalidade estrangeira, portugueses e libaneses, sequestrados em plena rua ou junto às suas empresas. Em outubro de 2025, a vítima foi um cidadão de nacionalidade portuguesa e, na contabilidade das autoridades, este era o 7º caso registrado. Eram 8 naquele dia dos fatos, temos aqui 2, restam-nos 6, pelo menos 6. Desses 6, temos um já cadastrado e comandado de captura em nossa posse. Temos a identificação, não podemos revelar aqui, mas o Estranho está fazendo um trabalho para localizá-lo e a breve trecho ser trazido aqui para o conhecimento de todos e, se calhar, para ser responsabilizado em sede processual. Temos aqui a dizer também que a vítima ainda se encontra em cativeiro. A nossa maior necessidade neste momento é trazê-la de volta ao convívio familiar. Nós estamos a passos bem largos. A partir dos resultados até aqui obtidos, estamos cientes de que a breve trecho vamos convidar a imprensa para nos pronunciar a respeito da localização da vítima. O feminicídio, um crime de violência doméstica que se caracteriza pelo assassinato de mulheres, também prevalece e com dados alarmantes. Só este ano, cerca de 40 mulheres foram vítimas, com a cidade da Beira em Sofala a destacar-se no número de casos registados, cerca de 16 só este ano. A senhora Amócia, mãe cuja filha foi vítima deste mal, recorda um dia que soube do desaparecimento físico da filha. Recebi uma chamada da minha sobrinha, já marcava a ausência dela, porque até sábado e domingo passou por aqui para ver o filho. Segunda, terça-feira achei um bocadinho estranho. Fiquei o normal dela depois já de aparecer. Quinta-feira de manhã, aquela hora das 11, estava aí tentando ver no telejornal, até notícias da televisão.
Recebi uma chamada da minha sobrinha. E a moçita, tudo bem? Para tudo. Ela chora. E a moçita, estão aonde? Está a chorar o quê? O que foi? Ah, Sharon morreu. Sharon morreu? Como assim Sharon morreu? Se eu estava com Sharon domingo e sábado. Aqui, pá, acharam um corpo ali, dizem que é Sharon, não sabemos que é Sharon. Quando eu disse, fiquei um bocadinho calma para tentar entender. Se a pessoa estava comigo há dias, por que hoje morreu? Por que? Se não estava doente nem nada. Quando eu disse para a minha sobrinha, manda a foto da imagem que te mandaram para eu verificar se ela ou não, no WhatsApp. Quando ela manda as fotos dela, assassinato, não sei o quê. Quando eu vejo aquela foto, ali eu vi que era ela. Já era quinta-feira, aquela hora das 12. Quando comecei a ligar para meu marido, para minha família, para ir reconhecer o corpo no Hospital Central, quando chegaram lá também, de feito, era ela. Exatamente aquela roupa que eu vi do sábado para domingo é a roupa que foi assassinada mesmo no sábado para domingo. Com uma voz trêmula, os olhos a marejarem, a mãe da vítima recorda que há feridas que o tempo simplesmente não cura. Essa senhora queria saber que queria socorrer minha filha. Eu não sei como apanhou quando estava vivo ou estava a ser matado, eu não sei, mas ela disse que queria socorrer. Foi perguntado aquele senhor, tua filha queria socorrer essa menina que perdeu vida? Disse, como queria socorrer? Estava vivo? Disse, não estava vivo. Agora queria socorrer como? Se já estava morto. Apanhamos já, disse apanhou já com corda assim, pôs corda. Quando matou, amarrou assim. Na província de Sofala, de janeiro a esta parte, a 6ª secção criminal do Tribunal na cidade da Beira registrou mais de 47 casos, contra 26 do ano anterior, com penas que ultrapassam 16 anos de prisão. Acontecem um pouco por toda a província, mas a cidade da Beira também está no topo em termos geográficos, né? A cidade da Beira é que detém maior número de casos de assassinato da cidade de mulheres. Portanto, em resumo, a tendência é crescente, e este ano não é exceção. Já pude interagir com outros órgãos de comunicação social. Ao longo deste ano entraram um pouco mais de 40 casos, 45, e foram julgados 30 casos e condenados 25, não é? Portanto, com penas entre 26 e 16 anos a 30 anos de prisão. Isso que não existem fatores que realmente explicam, porque muitos deles, até algumas linguagens machistas, dizem como a forma da mulher estar vestida, estar presente à noite, mesmo estando a trabalhar, já é uma forma que proporciona ou dá mais valor ou dá espaço para que aconteça o feminicídio. Mas eu acho que, de uma forma geral, a sociedade está doente. Nós perdemos o nosso valor, porque não justifica, como moçambicanos, nós agora temos maior casos de feminicídio. Isso via-se mais para sociedades como o Brasil, mas aqui para Moçambique isso é assustador. Então perdemos nossos princípios, perdemos as nossas culturas, tradições, perdemos os nossos valores. O ano 2025 também foi marcado pelas sucessivas greves de profissionais de saúde, que reivindicavam pagamento de horas extras e melhorias de condições de trabalho nas unidades sanitárias do país. Por outro lado, eram professores que condicionaram por várias vezes o processo do ensino ao pagamento de horas extras. Sobre estas matérias, o governo Daniel Chapo admitiu o problema, tendo assumido o compromisso de pagar as dívidas de uma forma faseada, consoante a disponibilidade financeira. A expansão da eletricidade em Moçambique em 2025, esse setor é dos poucos que continua a progredir. Em 2025, a eletricidade de Moçambique, no âmbito do programa Energia para Todos, já efetuou 434.289 novas ligações à rede elétrica no país. Isto representa cerca de 72,4% da meta anual prevista para o ano.
Este número abrange a ligação de residências, pequenos negócios e serviços públicos à rede elétrica distribuída pelo país, contribuindo para o aumento do acesso à energia. O exemplo deste crescimento e da abrangência é o posto administrativo de Mutua, em Sofala, que este ano pela primeira vez ficou ligado à corrente elétrica, o que influenciou na dinâmica e na mudança de vida de muitos cidadãos em uma zona de reassentamento. Dia e noite, mas para o governo já se preocupação. Aqui nós vivíamos mal mesmo, nós não tínhamos energia, estamos vivendo com painel solar, os painéis solar não estavam a dar nada, nem rádio não conseguimos tocar, nem congelador, nem gelador, nem o plasma não conseguíamos assistir, nem televisor não conseguíamos assistir, mas assim, toca até distância mesmo por um gato quase de 2 horas de tempo, da minha casa para o outro lado. Sim. Se não fosse ter corrente elétrica, isso não seria? Se fosse de corrente, não ia fazer nada mesmo. Sim, tá. Comprou esse aparelho depois de ter energia ou antes? Não, comprei antes de ter energia, mas comprei, se estava guardado aqui dentro, a esperar energia. Quando entrou a energia, eu comecei já a tocar. Sim, até estou cozinhando nipa, vender já livre à vontade, com essa energia. Quantas pessoas escutam? Sim, as pessoas escutam música, ao beber nipa, ao dançar. Assistir notícias, assistir também, brincar. Estamos muito felizes com a energia. A tua filha fala de boneco? Sim, assiste de boneco, até que já tem também antena ali. Sim. Uma satisfação enorme. Sim, estou muito feliz por energia mesmo, agradeço a Deus. O ambiente mesmo mudou totalmente, porque antigamente nós para tomar uma água, beber água gelada era difícil. Assim agora já outras pessoas têm congeladores também, assim conseguimos também tomar uma água gelada com esse tempo de calor. E também quando já também, tudo modificou mesmo, certamente. Queria tanto beber água gelada? Eu queria tanto beber água gelada, também escutar música quando anoitece numa noite assim, também apanhar novela, aquilo faz uma pessoa meio de ambiente, que aquilo cria uma pessoa que vivesse. Carpintaria e as grades, portões, vários trabalhos, serraria e carpintaria. Sim. E como é que esse trabalho tem feito? Faz com base na corrente elétrica e como é que tem feito? Baseadamente pela corrente elétrica, na parte da serraria. Enquanto na parte da carpintaria faço torneios de aquelas máquinas de amendoim, tenho feito aqui. Os portões, como via soldado no tempo, que não estava com boa soldadura, agora faço uns bons portões. E as pessoas sempre não venham reclamar mais como antes, né? Que aqui nosso mestre não fez boa coisa, aqui não soldaste, aqui não fizemos aquilo, tudo sai sair prefeito. Antigamente tinha dificuldade, porque tinha que ir soldar no outro. Não é possível, sim. Agora você faz os ajustes? Aqui mesmo, sim. Mesmo que até essa corrente que eu tenho é um pouco favorecível para estar aqui, porque há muito tempo tinha 120, 130, que as minhas máquinas não eram competentes, porque minha máquina usava sempre 220 a 240, que não era competente. Agora a energia sendo, quando ela vai oscilando, vai até aquela das 180, 170, é o mínimo que a oscilação. Bem? O projeto da expansão da rede elétrica está a ser implementado em fases, sendo que a primeira foi realizada entre fevereiro de 2023 e agosto de 2024 e foram feitas 59 mil novas ligações. Atualmente, decorre a segunda fase, que prevê 49 mil novas ligações, abrangendo os postos administrativos de Mutua, Cura, Mituxira, Buze, Beira e Lamego. No capítulo desportivo, o Moçambola 2025, a principal prova de futebol, foi declarada fim antes da disputa de todas as jornadas devido a problemas financeiros. A UDS, vencedor da Taça de Moçambique, foi homologado vencedor da prova. O regresso histórico do Machaquene no Moçambola do próximo ano, a par do Pimbinha, a Liga Desportiva de Sofala, também são os outros marcos que marcaram o desporto neste ano de 2025. No ano atípico, o desporto moçambicano não escapou das adversidades. O Moçambola 2025, o maior campeonato de futebol no país, começou mais tarde que o planeado, 17 de maio, em vez de 26 de março, em parte devido a desafios logísticos e financeiros que já vinham do início da época.
E não faltaram avisos sobre o reajuste da prova face às dificuldades financeiras que a prova já apresentava. Tem que pôr a mão na palmatória, vocês associados à Liga Moçambicana de Futebol, não tragam a culpa ou estes problemas para a Federação, naturalmente, porque o atraso vem do vosso lado. Se o atraso do início de Moçambola não é da parte da Federação, nós não podemos alterar a época, a janela. Isso temos que comunicar à FIFA. Alterar a época, as transferências, temos que comunicar à FIFA. A FIFA leva tempo, autorização, horas, minutos, segundos, tudo isso é um processo. Em nenhuma ocasião a Liga Moçambicana aproximou-se a dizer que vai iniciar. Disse que iniciava em março, depois iniciava em abril, depois iniciava em maio, depois vai... Então isto aqui, nós como Federação não podemos andar ad hoc. Nós como Federação trabalhamos programados, com uma certa programação, temos as seleções nacionais, temos tudo isso. Então, dizer que mudar as transferências agora, faltando para junho, é um pouco difícil. Não podemos, porque isto tem que baixar um bocadinho. A Assembleia Geral, comunicado oficial número 1, comunicado oficial número... Saiu em dezembro ou em janeiro, logo no início. Vamos agora alterar, não é? Enquanto os campeonatos provinciais já iniciaram, a Taça de Moçambique já iniciou, a Supertaça já foi. Então, tudo isto é difícil para nós dizermos vamos agora mudar a pedido de alteração das transferências. Tendo em conta que o futebol não é só Moçambola. Nós temos a Taça de Moçambique, temos campeonatos provinciais, temos a Supertaça, todos estes aspectos. Não é somente Moçambola. O que nós recomendamos é que baixem um pouco para as vossas associações provinciais. No caso de Sopala, Cabo Verde da Beira, a APP, tem as suas associações provinciais, devem discutir estes assuntos também junto com as associações provinciais. Não é somente num fórum próprio aqui da Liga Moçambicana de Futebol. Portanto, é preciso estes aspectos discutirem num fórum próprio com as vossas associações provinciais. Tragam uma proposta, nós estamos abertos para vermos. É preciso ver os prós e os contras, nosso clima, todos estes aspectos, mas nós como Federação estamos abertos, mas não deve ser a comissão somente da Liga Moçambicana de Futebol. Porém, Alberto Simango, presidente da Liga Moçambicana de Futebol, entidade que gere e organiza a prova, não quis ceder às evidências. Vincou que havia garantias de que a prova poderia prosseguir até ao fim. Neste momento, há o plano A. O plano A em Moçambola começa 17 de maio. E mais, se nós formos para os diversos, aquela questão foi apresentada aqui, há uma outra alternativa que nós podemos ver. Quando fizermos o sorteio, quem sabe se podemos viabilizar alguns jogos enquanto chega o plano principal. Porque, na verdade, o que encarece a fatura do transporte aéreo é a falta de aviões. No dia que tivermos aviões, a fatura vai baixar drasticamente. Essa explicação me foi dada hoje e tenho certeza que é isso que vamos seguir. Vamos ficar tranquilos. É verdade que há muito ambiente exterior que está a fazer muita pressão, mas vamos ficar concentrados. Vamos começar Moçambola no dia 17. Caso surgir alguma coisa, depois do sorteio, podemos ter uma outra alternativa, fora da outra aqui foi apresentada nos diversos. Portanto, podemos ter alguns jogos que podemos ir fazendo, se for o caso, mas a verdade é uma. Temos informações, estamos em sintonia com a LAM, com o governo, de que de Moçambola começa dia 17. Então, gostaria de pedir que tivéssemos calma, não andássemos a alimentar especulações, porque há muita coisa que se diz, e isto não nos ajuda. Nós temos um produto para defender. O nosso produto é o futebol. Nós podemos vender esse produto quando nós sabemos bem tratar. Agora, toda hora, Moçambola, porque não sei o quê, parece que é um produto pequeno. Senhores, eu sei quanto é que cada clube gasta para estar no Moçambola. Eu sei. É muito dinheiro. As pessoas, se calhar, não têm noção do que estão a dizer. Somado é muito dinheiro. Temos que respeitar esse dinheiro. E mais, a importância estratégica para o país, na situação em que nós passamos há pouco tempo e onde estamos hoje. Precisamos de Moçambola para nos unir. Mas de balde,
A realidade no terreno demonstrou por A mais B que era impossível o decurso normal da competição sem garantias financeiras para a movimentação das caravanas desportivas pelo país inteiro. Daí, sucessivos adiamentos e cancelamentos de jogos ao longo da prova. Já na ponta final do certame, eis que uma decisão surpreendente é anunciada em comunicado de imprensa da Liga Moçambicana de Futebol. O encerramento antecipado da competição por incapacidade de financiar as deslocações das equipas e por questões administrativas. Homologação da União Desportiva de Songo, campeão da prova, e desqualificação do Teste África de Chimoio, Desportivo de Nacala e Desportivo de Matola. Uma decisão polêmica que provocou várias reações dos adeptos do futebol. Falando claramente, honestamente, para bem dizer, não se avalia positiva, porque não é o que nós esperávamos, é negativa. Por quê? Porque até hoje se duvida quem ia parar em segundo lugar. Em primeiro lugar, claramente, já está confirmado que é a União Desportiva de Songo, né? Então estamos a falar em segundo e em terceiro lugar. Até agora não há. Então quando é assim é uma marcha muito grande. Uma marcha muito grande por causa de o próprio nosso futebol moçambicano para lá fora, né? Porque os que estão lá fora avaliam isso como se fosse uma brincadeira, né? Uma brincadeira, porque parece que há uma irresponsabilidade. Não estão a levar as coisas como deve ser, seriamente. Porque hora para, hora arranca, hora para, hora arranca, depois para definitivamente. Então isso acaba manchando o próprio nosso campeonato, que é o Moçambola. Então gostaríamos que as próximas vezes que organizassem de uma forma boa também. E os que já estão no poder também acerca do nosso Moçambola, estamos a falar de Federação Moçambicana e Liga Moçambicana, que se afastem da oportunidade dos outros também novos também. Estão há muito tempo, já participaram muito naquilo aí. Então isso mostra claramente que já não estão a valorizar como deve ser. Não estão a sentir na pele como é que o moçambicano está a se sentir também de novo. Então já estavam lá vários anos, trocam. Então nós gostaríamos que da próxima vez viessem novas pessoas, novas caras para poder conduzir esse navio. A Moçambola terminou, mas para nós amantes de futebol, achamos que não foi uma das melhores competições, atendendo e considerando as épocas em que decorreram, com tantos intervalos e depois, por semana, 3 jogos. Isso é impossível no futebol, é impossível. Então, mesmo para quem assume agora a primeira posição, a segunda, a terceira, são posições de que não são aquelas que nós podíamos esperar depois de Moçambola ter terminado. Moçambola termina, deixa três jornadas sem terminar. Praticamente isso não é bom para o nosso futebol. Então, eu acho melhor, pelo menos próximas vezes, a Federação tentar organizar bem esse evento, porque não nos cai bem na imagem. É vergonha para o nosso Moçambique. As pessoas que lideram o nosso futebol, creio que não têm aquela responsabilidade mesmo, a não ser que eles não conhecem o mundo do futebol, como é que funciona. Então, é caricato a faltar 3 jornadas para o campeonato terminar e de repente temos a informação do campeonato parou, alegando que há falta de logística, passagens aéreas e muito mais. Não sabemos quantas equipas que vão descer, sabemos até antemão que já temos campeão, que é a União Desportiva de Songo, temos vencedor da Taça de Moçambique, que também é a União Desportiva de Songo, e prontos, é caricato, é de lamentar este facto. Esta decisão do cancelamento do Moçambola, faltando algumas jornadas, não surpreende, era de esperar, tendo em conta várias paragens que nós tivemos. Até o arranque da prova esteve em dúvida devido a problemas logísticos ligados para as passagens aéreas, e
E acho que a Liga não levou a peito alerta feita por direções de algumas coletividades que já aventavam essa hipótese do campeonato não chegar a fim devido a esse problema. Devia-se pensar no plano B. Foi o que aconteceu, é triste. Não sei dizer o que dizem os estatutos da Liga Moçambicana de Futebol numa situação dessa, que é, se calhar, eventualmente força maior. Como é que fica? Porque algumas equipas ficam prejudicadas em termos de classificações, sobretudo aquelas que lutavam pela manutenção. Já um barulho que se levanta, por exemplo, do caso do Tista África, que matematicamente ainda tinha as contas abertas para garantir a manutenção. E é triste esta decisão, apesar, mesmo para as equipas do topo, ainda mexe, porque o Ferroviário da Beira ainda lutava pelo segundo lugar, pese embora não lhe valia nada em termos de, digamos, de classificações para outras provas, porque o caso da Taça de Moçambique já está tudo definido. O nosso representante será a ABB, pelo facto da União Desportiva de Songo ter feito a dobradinha. Mas isso remete a uma reflexão para o gestor da Liga Moçambicana de Futebol, para que não voltemos a registrar um escândalo como esse, porque não justifica anos após anos sempre os mesmos problemas. O problema das passagens aéreas não é de hoje. A antiga direção já passou por isso, houve uma intervenção do antigo Presidente da República, que acabou pressionando a ILAM para que cedesse a Liga conseguisse terminar o campeonato com as passagens por empréstimo. É triste, agora resta ver como é que vai ser já a próxima edição do Moçambola 2026, para não voltarmos já a passar por essas situações. Ou que se organize um campeonato de forma regional, tal como assistimos isto na década de 90, havia o campeonato regional, os vencedores agrupavam numa certa cidade e faziam um campeonato nacional. Se as condições não permitem fazermos o modelo atual, temos que recorrer a esse modelo, por forma a tenhamos vencedores justos. Os comentadores do programa desportivo Fox Sport, Tobias Ndalo e Raimundo Moiane, também reagiram com indignação à decisão do cancelamento da maior prova futebolística de forma antecipada antes da conclusão de todas as 26 jornadas. Maputo, onde tenho participado muito nos campeonatos organizados, não acontece uma coisa como esta. Isto é falta de profissionalismo, isto é falta de respeito com o povo moçambicano, isto é falta de respeito com os amantes do desporto moçambicano, sobretudo do futebol. Esta acontece numa altura em que, por exemplo, como disse antes, a Liga Moçambicana disse que havia dinheiro, assim como o Presidente da República, para garantir a execução completa da prova. Isto pode ser um reflexo de má gestão desportiva ou mesmo uma questão de fraco financiamento ao desporto moçambicano? Mas como é que tu queres que o teu desporto seja financiado a ter uma desorganização desta? Não é possível, não há nenhuma empresa séria que pode patrocinar uma coisa como essa. Quer dizer, os dirigentes andam aqui a brincar aos chutebols, como disse o presidente da Federação Moçambicana. O Moçambola foi mal gerido, está a ser mal gerido. Aqui há que se chamar à colação a figura do presidente da Liga, que é o Simango. O Simango deve explicar aos moçambicanos com que linhas ele conseguiu fazer o Moçambola chegar neste marasmo. O Simango deve conseguir explicar aos moçambicanos com quantas canoas se fazem o pau para poder enterrar o Moçambola. O Simango precisa convocar uma conferência de imprensa, explicar aos homens do povo, que são os jornalistas, quais são os contornos que fazem o cancelamento desta competição, qual é o futuro do Moçambola, como é que serão as próximas edições. A Liga garantia o transporte, como também garantia o alojamento das equipes. Mas isso, com o tempo, foi perdendo espaço a questão do alojamento. É um indicador claro este de que o Moçambola no mercado não valorizou, ou seja, perdeu valor, os patrocinadores foram se afastando de tal maneira que o que restava proveniente da Liga era o próprio transporte. Transporte esse que há muitas dificuldades. O que falta aqui em Moçambique é vontade política. O governo não está interessado em desenvolver o desporto nacional. Há má gestão desportiva. Há má gestão desportiva. Quer dizer, não existe ninguém
não existe ninguém para olhar para o desporto. E eu costumo dizer, o desporto é daquelas áreas que pode tirar o país desta miséria. A Federação Moçambicana de Futebol, órgão reitor do futebol no país, também reagiu com preocupação à decisão anunciada pela Liga Moçambicana de Futebol e pediu todos os esclarecimentos necessários que justifiquem a decisão do cancelamento da prova. Seja qual for o veredito final, os fatos apontam para uma mudança no formato da competição, um modelo acessível e sustentável para todos os clubes. Ainda sobre o desporto rei, o ano de 2025 destaca-se pela qualificação do histórico e colosso Machaquene, clube da Zona Sul do país, ao Moçambola 2026, 6 anos depois, e a Associação Desportiva de Pemba, vulgo Pembinha, clube de Cabo Delgado cerca de 3 décadas depois, e Liga Desportiva de Sofala, clube de Sofala que se estreia no próximo ano na prova máxima de futebol, na sequência também da vitória conseguida na finalíssima da pole de apuramento ao Moçambola 2026. Os tricolores, comandados pelo conceituado técnico da Segunda Liga de Futebol na província de Maputo, Lalas, venceram o Estrela Vermelha da capital do país nas 2 partidas por 2-1. Somos uma equipa que fomos superior desde o primeiro minuto até o último minuto. Todo o pessoal que estava aqui viram que nós fomos superior, entramos para procurar ganhar. Em nenhum momento nós baixamos as linhas, sempre procuramos ganhar, dominamos o jogo, criamos a oportunidade. Pode não ser tantas, porque o Estrela também se fechou bem e quando também saía em contra-ataque também saía muito bem. E nós fomos superior, conseguimos marcar 2 golos e sofremos um, se defendemos o resto do tempo e ganhamos e levamos o Machaquene para o Moçambola. Esse é o nosso objetivo. Eu com muita alegria termos regressado. 8 anos sem Machaquene no Moçambola. O povo moçambicano estava mal, mano. Machaquene é a equipe que puxa tanto adeptos, tanto futebol moçambicano representado como Machaquene. É uma equipa que não podia não estar de Moçambola. Agora vamos puxar o nosso vizinho que é desportivo para também regressar a Moçambola. Vamos com todo o mérito. Machaquene é uma equipa grande, todo mundo deu para perceber hoje um campo lotado. Machaquene é campeão 2016, 26, campeão Machaquene. É isso que eu espero, só. Irmão, eu nem imagino. Olha o que eu estou satisfeito. A minha mulher não acredita. Próximo ano entramos para atacar o título. Entramos para levar o título do Moçambola. Machaquene é grande, mostramos hoje nesse campo. Mesmo no Moçambola nunca restou uma enchente que nessa. A Liga Desportiva de Sofala também bateu o Futebol Clube da Beira nas 2 partidas. Primeiro falar do jogo, foi um jogo complicado, sabíamos que estávamos perante um adversário complicado, que em uma semana 2 jogos não é tão fácil, mas sabíamos que tínhamos o objetivo a alcançar, que era ganhar o jogo. Parabenizar minha rapaziada, a direção da Liga Desportiva de Sofala, por esta conquista, foi trabalho em equipe, jogadores, direção. Hoje tenho a oportunidade de responder, não foi tão fácil, foi uma caminhada. Feliz por fazer parte dessa história, são 5 anos de muita luta, muita dedicação e a Liga mostrou que é possível através de muito trabalho, dedicação e esforço. Eu como adepta desta organização, deste clube, me sinto satisfeita porque conseguimos alcançar o objetivo final, que era chegar ao Moçambola e vamos fazer história no Moçambola. Bem, é sensação de muita felicidade. De facto, foi um trabalho muito árduo que se fez desde a primeira época a fazer um trabalho árduo justamente para nós podermos alcançar o objetivo que nós conseguimos alcançar hoje. Mas se forem a ver que estávamos muito empenhados desde o primeiro momento, que iniciou a primeira jornada, era um trabalho que toda a massa associativa, a direção do clube, tanto quanto os adeptos também, não pararam de arregaçar as mangas para nós conseguirmos esse resultado. E hoje, praticamente, conseguimos ter o resultado para Moçambola. Assim sendo, os 3 representantes que ascenderam à prova máxima de futebol representam e reforçam as equipas das 3 capitais provinciais que garantiram a manutenção no Moçambola 2025. Neste ano prestes a findar, com os Mambas já no CAN 2025, vale a pena recordar que a equipa de Chiquinho Conde, que está na disputa pela qualificação inédita ao Mundial de Futebol 2026 pelo Grupo G, teve uma melhor campanha de sempre. 18 pontos. Em 10 jogos realizados, conseguiram 6 vitórias, 0 empates, 14 golos marcados
e 17 sofridos, confirmando o terceiro lugar, atrás do líder Argélia e Uganda, segundo classificado, com os mesmos pontos de Moçambique. Olha, o objetivo foi cumprido, o objetivo para esse jogo, porque queríamos muito ganhar, porque vínhamos de um resultado menos bom em casa, contra todas as expectativas, mas sabe a pouco, valeu o sonho de nós ainda podermos conseguir um espaço no play-off. Seria fantástico para essa geração, para o povo moçambicano, mas convenhamos dizer que foi uma qualificação bem conseguida. É preciso agora analisar o que correu menos bem, para que de facto nós possamos todos juntos alicerçar esforços para que de facto nós possamos chegar um pouquinho mais longe. Hoje, terminando a nossa campanha, temos 18 pontos, fantástico. Acho que nem o mais otimista dos adeptos dos Mambas, numa fase inicial, pensaria que nós, num grupo onde pudesse estar Argélia, Uganda, Guiné-Conakry, pudéssemos estar metido nos 3 primeiros lugares. Acho que os jogadores são de parabéns, é um grupo fantástico que vem crescendo. Infelizmente não podemos contar com alguns jogadores, alguns jogadores ainda estão a adquirir a sua própria forma, e esses jogos, mais os outros que aí vêm, vão dar um cabedal enorme de experiência, aquilo que nós pretendemos em dezembro. No capítulo de infraestruturas, vale a pena destacar as obras de requalificação do Estádio Nacional do Zimpeto, situação que permitiu a aprovação, ainda que condicional, por parte da Confederação Africana de Futebol, CAF, para a realização de jogos internacionais por parte da Seleção Nacional de Futebol, os Mambas, que era obrigada a realizar os seus jogos fora de portas. As obras de requalificação do Zimpeto ainda não estão concluídas, devendo prosseguir com a construção de um muro de vedação e outros itens para uma aprovação definitiva. Para a reversão da decisão de banimento, podendo o Estádio Nacional do Zimpeto acolher jogos internacionais da CAF, com algumas restrições. A primeira é que a realização de jogos só pode decorrer de dia, e a segunda, ainda não estamos em condições de acolher jogos na nossa capacidade máxima, que é de 42 mil espectadores. Neste momento, a CAF recomenda que os jogos sejam acolhidos apenas para 15 mil espectadores. Que não devemos baixar a guarda, e ainda há necessidade de fazermos muito trabalho, sobretudo no que diz respeito ao nível de restrição à circulação e acesso fora de dia de jogo, que está demonstrado uma grande vulnerabilidade deste estádio face àquilo que é o nível de circulação, acessibilidade e localização do mesmo, diante de uma infraestrutura que ainda não tinha uma vedação externa que reduzisse esta vulnerabilidade. Neste momento, podemos dizer que ainda estão em curso atividades de edificação do muro de vedação, do perímetro exterior, que vai também reforçar as questões de segurança, de acesso e de manutenção. O estádio sofria muito por conta daquilo que é a ala C, o nível de acesso para as casas de banho públicas e outros compartimentos que eram vandalizados. E neste momento, com os nossos parceiros, estamos a encetar ações pontuais com vista a reduzir e até certo ponto eliminar este grau de vulnerabilidade. A nível da modalidade rainha, o basquetebol nacional, o destaque vai para a equipa sénior feminina do Ferroviário de Maputo pela conquista da Liga Sazol, campeonato nacional disputado na capital do país.
As locomotivas bem treinadas por Nazir Saleh revalidaram o título após derrotar o Costa do Sol por 61-44 no segundo jogo decisivo da final, somando desta forma 11 títulos nacionais. Continuar a ter os pés bem assentes no chão e pensar naquilo que possa ser a nossa perspectiva de trabalho. Temos uma semana e 10 dias para nós podermos regenerar a equipa primeiro, tratar de alguns jogadores que estiveram com algumas mazelas, algumas doentes e mantermos o nosso foco e objetivo em função daquilo que vai ser a Taça da África. Para nós positivo, queríamos mais, mas sempre vai depender daquilo que é a qualidade de plantel que tem, a qualidade da equipe e acho que o Ferroviário aproveitou-se bem daqueles que foram nossos erros, tirou proveito disso, tem parabenizado o Ferroviário por isso. Cabe a nós trabalharmos e procurarmos jogadoras com mais qualidade para potenciarmos o plantel para a próxima época viermos melhor. Em termos individuais, Silvia Veloso foi eleita jogadora mais valiosa, MVP da Liga Sazol. Odélia Mafanella foi destacada como melhor ressaltadora. Anabela Cossa foi premiada como melhor triplista do torneio. Sentimento positivo. Para o próximo ano pode esperar uma Silvia que continua a trabalhar todos os dias para representar o clube, assim como o país. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, dizer que o sentimento é emocionante. Porque é fruto de muito trabalho e não é fácil todos os dias acordar, fazer 2, 3 treinos por dia. Então dizer que só fui eu que plantei. Então aproveitar desde já agradecer a todos os apoiantes, amantes do Clube Ferroviário de Maputo, aos adeptos e ao povo geral, ao povo moçambicano. Essas distinções mostram como o Ferroviário não só tem uma campanha coletiva forte, 10 vitórias no total, mas também contou com performances individuais de alto nível que ajudaram na conquista do 3º título consecutivo e o 11º da história no país. A nível continental, as locomotivas da capital não conseguiram revalidar o título africano ao perder na final diante do Al-Ahly do Egito por 77-51. Voltando ao país, ainda na bola ao cesto, em masculinos, o Campeonato Nacional de Basquetebol, também disputado na capital do país, foi ganho pelo clube do Ferroviário da Beira, após derrotar também o Costa do Sol por 67-65 no 3º jogo da final, a melhor de 5 partidas. Com este triunfo, o clube conquistou o seu 2º título consecutivo na Liga Mosal. Não, neste momento é aproveitar o momento. Ganhamos um campeonato, temos que aproveitar porque foi muito esforço. Estamos a falar de um momento em que a equipa esteve em menos de um mês a competir muito forte. Agora, toda a gente quer voltar para casa, receber a família e dar um abraço ao amigo. E é isso que eles merecem. Os atletas merecem esse conforto. Não é pensar agora o que vamos fazer amanhã. Não, agora temos que desfrutar para depois descansar, irmos nas férias para a gente pensar o que vai ser o próximo época. Para além do prémio coletivo, Ayad Mungwambe foi distinguido como melhor marcador com 196 pontos, verdadeiro jogador de referência da equipa do Ferroviário da Beira. Stélio Rodrigues, do Costa do Sol, brilhou no perímetro como melhor triplista, com 35 lançamentos convertidos. Ismael Dormamad foi eleito MVP da edição pela sua capacidade de decidir nos momentos de maior pressão. Um trabalho árduo e tu és dado um prêmio dessa magnitude, então é muita alegria mesmo, muita satisfação. O que é que se espera para a próxima época? Bom, um Ferroviário, um Ismael, que vocês já estão habituados, é sempre assim que nós vamos nos apresentar para ganhar. Sempre esperar do Ayad seja coerente, seja exímio nas bolas, nos lançamentos e nos pontos, como sempre. Estamos bastante satisfeitos, aproveitar esta oportunidade de agradecer ao público da Beira que sofreu juntamente conosco. Sabíamos que não seria uma final fácil, mas o esforço, a determinação e a disciplina do grupo veio de cima. A Liga Moçambicana de Basquetebol destacou que a competição decorreu sem sobressaltos e superou as expectativas. Estamos bastante satisfeitos com o resultado tanto competitivo dos jogos, como foram muito emotivos os jogos e principalmente com a aderência do público. Infelizmente tivemos a limitante do campo e não pudemos trazer todas as pessoas para dentro do campo. Mas
foram questões que estavam fora do nosso controle, e é aquilo que eu mais lamento neste momento, é que o público nos últimos 3 jogos não tenha conseguido entrar todos ao mesmo tempo. O Ferroviário de Quelimane foi, de resto, a grande surpresa da prova ao conquistar o 3º lugar após vencer o Machacane no final de 2 partidas. Fomos crescendo e o resultado é o que se viu. E volto a dizer, não é como se começa, é como se termina. E nós terminamos bem, num 3º lugar, no pódio, vamos ser medalhados. O que a gente quer mais? Parabéns, Quelimane, pela vitória. Eu espero que analise, rever o jogo que aconteceu. Vamos continuar a trabalhar, vamos preparar para a próxima época. Depois, o futuro dirá tudo. A nível internacional, apesar de adversidades econômicas que abalaram o país e este setor em particular, o desporto moçambicano reinventou-se e, em termos competitivos, nas diversas modalidades como boxe, karate, voleibol de praia, entre outras, conseguiu conquistar 87 medalhas, sendo 24 de ouro, 15 de prata e 22 de bronze. De resto, estes são os acontecimentos que marcaram o país neste ano de 2025. Chegado aqui, só me resta agradecer pelo carinho da sua audiência, desejando a si, a partir da cidade da Beira, votos sinceros de boas festas e um próspero ano novo de 2026, cheios de saúde e realizações.